E aí, pessoal, bom dia! Mais um dia bacana. Vamos continuar os nossos estudos de Direito Constitucional, narrado já 16ª aula. O curso avança. Vem comigo, vamos juntos, vamos estudar bacana. Inciso 40. Já estamos no 64 do artigo 5º, 40 que nada, pessoal. Vamos lá. Na sequência, então, dos nossos estudos, nós vamos falar hoje de temas importantíssimos com relação a habeas corpus, a questão da flagrância, a questão dos direitos do preso. Na sequência, então, narrando já a Constituição para vocês, vejam só, inciso, então, 64, o preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. Vejam só, muito importante esse dispositivo. Mas não é esse que tem caído tanto, não, em termos de ordem dos advogados do Brasil ou concursos públicos, técnicos, analistas da Justiça Federal ou dos tribunais, INSS, etc. A gente está compilando alguns dados para passar para vocês verificarem o que tem mais caído de incidência em termos... Quando a gente fala em direito constitucional, na verdade ele abrange todos os direitos, né? Praticamente. O direito administrativo, tributário, o financeiro, internacional, público, privado. Enfim, o direito constitucional abrange até o CPP, Código de Processo Penal, Código Penal. Né? É interessante, então, estudar a Constituição em razão disso, né, pessoal? Vamos lá, então. Inciso 65. A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. Aqui um parênteses. O que é prisão ilegal? Prisão ilegal é aquela em que a pessoa se vê privada da sua liberdade, não por fundamento na norma, mas por, normalmente, um exercício de arbitrariedade do poder estatal, tá? O abuso de poder, etc. Na hipótese de prisão ilegal, a medida correta e a peça processual, já falando em peças processuais, para quem vai fazer provas da OAB na área criminal, o pedido correto é o relaxamento dessa prisão, né? A prisão ilegal ela deve ser então relaxada. E o fundamento vocês devem sempre colocar primeiro o texto constitucional e depois vocês fundamentam nos termos do Código de Processo Penal, e Código Penal, Lei Processual, Adjetiva e Lei Material. É possível, pergunta, é possível o relaxamento da prisão ilegal por autoridade judiciária incompetente? Meu Deus, mas como incompetente? Veja julgado que nós colacionamos para vocês aqui. É possível. O juiz, e é recente esse julgado, o juízo incompetente pode, salvante os casos, evidentemente, de erro grosseiro e manifesta má-fé, em hipóteses de urgência e desde que haja dúvida razoável a respeito do órgão, vocês podem acompanhar o julgado do STF aqui do meu lado, na tela, do órgão que deva processar a causa, determinar o relaxamento de prisão ilegal. Então é possível assim, tá? Aqui a gente traz todo o julgado, né? Na ADI 4.414, relator ministro Luiz Fux. Então é possível sim, tá? Inciso 66. Ninguém, diz o texto, ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir liberdade provisória com ou sem fiança. Então, o Instituto está a obrigar a liberdade provisória. Vejam que, dependendo do caso, os senhores terão que entrar com um pedido de liberdade provisória. Mas se a prisão for ilegal, a peça correta é o pedido de relaxamento. É possível a concessão de liberdade provisória nas hipóteses de crimes hediondos ou equiparados? Só um outro parênteses. A liberdade provisória, normalmente ela é concedida em contrapartida das prisões cautelares. Cuidado com isso. Prisão preventiva, por exemplo. Né? Vamos lá, então.
A atual jurisprudência desta corte, estou lendo o entendimento do STF julgado recente desta corte, admite a concessão da liberdade provisória em crimes hediondos ou equiparados. Vejam só vocês. Em hipóteses nas quais estejam ausentes os fundamentos previstos lá, no 312 do CPP, que vai falar justamente das hipóteses da prisão preventiva. Tá? Evidentemente que houve alterações no Código de Processo Penal, a gente precisa sempre verificar agora os artigos com as recentes alterações, aí, principalmente do ano 2000 para cá, inúmeras alterações, tá bacana, importante ficar antenado. Precedência dessa corte, em razão da supressão pela Lei 11.646 de 2007, da vedação de concessão da liberdade provisória nas hipóteses de crimes hediondos, é legítima, sim, a concessão de liberdade provisória ao paciente, em face da ausência de fundamentação idônea para sua prisão. HC 92824, relator ministro Joaquim Barbosa, 2008, tá? Um julgado relativamente recente. Vamos seguir. Inciso 67 do artigo 5º da Constituição Federal. Não haverá prisão civil por dívida. Cuidado, pessoal, isso aqui vai cair. Isso vai cair. Vejam só. Inciso 67, não haverá, eu vou ler o texto, depois a gente faz os comentários. Não haverá prisão por dívida, prisão civil por dívida, salvo, olha a exceção, responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel. Tá? Então é interessante falar com os senhores que até uma certa época, né, antes da emenda constitucional 45, nós tínhamos duas hipóteses no Brasil de prisão civil. Era a prisão por depositário infiel e havia a prisão por aquele inadimplemento, inadimplente de pensões alimentícias. Vejam aí que no recurso extraordinário 466343 do STF, entendeu-se que esse inciso agora de norma de eficácia contida, tá? Não haverá prisão, então, veja só, no sentido de pensão alimentícia e depositário infiel, nesses casos é possível a prisão, tá? Agora, no caso especificamente do depositário infiel, com um tratado internacional, e o Brasil foi signatário desse tratado internacional, e é isso que vai cair, do Pacto de San José da Costa Rica, diz que não é possível mais haver prisão civil em função de depositário infiel. Tá? Então, esse final do dispositivo do texto constitucional está ineficaz, hoje perdeu a eficácia. Houve posicionamento do STF onde Gilmar Mendes afirma que esses tratados de direitos humanos, agora, eles têm status de norma supralegal. Vejam, hoje com a emenda constitucional, os tratados de direitos humanos que são aprovados hoje, eles têm força de emenda. Só que aqueles antes da emenda constitucional, que alterou o dispositivo constitucional, eles teriam, segundo Gilmar Mendes, eles estariam acima da própria norma, por isso normas supralegais, mas abaixo das emendas, abaixo da Constituição, evidentemente, abaixo da emenda. Agora, aqueles tratados de direitos humanos, que eles, a partir dessas últimas emendas constitucionais, principalmente a partir de 2008, eles têm a força de emenda constitucional. Tá? E o que significa isso? Desde que, evidentemente, eles passam a tramitar como se fosse uma emenda constitucional. Né? Maioria de 3/5 em 2 turnos, enfim. Okay? Desta forma, então, vale o Pacto de San José da Costa Rica ou Convenção Americana dos Direitos Humanos, que o artigo 7º, parágrafo 7º, só autoriza, então, a prisão do devedor de alimentos não ao dispondo nada sobre o chamado depositário infiel. É a posição hoje, então, de 2016 que prevalece. Vejam só, agora, com isso, daí adveio a súmula vinculante 25 do STF, que eu estou lendo agora. É ilícita a prisão civil do depositário infiel. Pronto. Qualquer que seja a modalidade de depósito. Então, hoje, como é que nós ficamos? Perdeu-se, então, a possibilidade de se falar, a partir da emenda 45, que modificou o parágrafo 3º do artigo 5º, não há se falar mais em prisão depositária infiel. Né?
Vou ler para vocês só a título de curiosidade o parágrafo 3º, para vocês verificarem por que essa discussão, e é isso que vai cair nas provas, com certeza, tanto da OAB como dos técnicos e analistas dos tribunais, enfim, até concursos mais sofisticados de juiz, promotor. Estou lendo o dispositivo, parágrafo 3º. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, são só esses sobre os direitos humanos, que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5, né? Que é igual a emenda, serão equivalentes às emendas constitucionais. Pronto. Então, essas normas, esses tratados aprovados, que têm essa força de emenda constitucional, eles têm patamar equiparado. Então, as emendas estão no nível da Constituição. Já e os tratados de direitos humanos anteriores à emenda 45 de 2004, anteriores, eles, segundo Gilmar Mendes, né, do STF, ministro do STF, ele entende, então, e isso ficou quase que bem tranquilo agora na jurisprudência do STF, que essas normas seriam, esses tratados viriam para o Brasil como normas supralegais. Estão acima da lei, mas abaixo das emendas constitucionais. Seguindo, então, artigo 68, estamos caminhando. Conceder-se-á, isso aqui não cai, despenca, pessoal, despenca em concursos públicos, habeas corpus, todo mundo pergunta, né? Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém, estou lendo o inciso 68 da Constituição Federal, do artigo 5º, sem conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Né? Bom, é esse o texto da Constituição. Se fala, então, em remédios constitucionais. Esse seria um remédio constitucional, porque justamente esse seria, analogamente, um remédio que a gente dá ou toma em função de um ataque, por exemplo, da bactéria estatal, né? Do poder estatal. Né? Todo ato abusivo, você dá um remédio, que no caso seria aí o mandado de segurança, o habeas corpus, no caso que nós estamos estudando aqui, o habeas corpus. Né? E o termo writ, já ouviram falar, né? O writ constitucional. Writ nada significa a mais, é um termo que proveniente do inglês, e significa ordem escrita ou mandamento. Né? Ordem escrita ou mandamento. Então, o writ constitucional é uma ordem, né? Ou mandamento no sentido de salvaguardar esses direitos fundamentais. E a expressão remédio, ela foi utilizada em primeiro plano, na verdade, interessante, pelo Rui Barbosa, né? Uma expressão de Rui Barbosa. Ok, vamos seguindo. Outros remédios clássicos que a gente traz também aqui à colação, né? Ao lado do habeas corpus, a gente pode falar do mandado de segurança, né? O individual e o coletivo, a ação popular, direito de petição, mandado de junção, né? Que nós temos lei nova, o habeas data, né? Enfim. Bom, ainda sobre o habeas corpus, eu queria também falar um pouquinho do Código de Processo Penal, porque eles estão interligados. Né? O Código de Processo Penal, no artigo 647, ele vai também tratar do habeas corpus. Estou lendo o CPP. Dar-se habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar. Vejam vocês que a legislação processual penal, ela está em sintonia com o texto constitucional, razão pela qual foi recepcionado, evidentemente, pela norma, pelo novel constituinte. Tá? Ok? Artigo 648 do CPP. Vamos dar uma olhadinha rápida. Quando que a coação é considerada ilegal? Então, ela é considerada ilegal, inciso 1, quando não houver justa causa. 2, quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei. Daí, por isso que é ilegal a prisão. Né? A coação faz com que a prisão se torne ilegítima. Inciso 3, quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo. Imagina só um juiz incompetente determinando aí uma prisão, né, de uma pessoa, quer dizer, sem o fundamento. Não é qualquer juiz, né, que tenha competência para prender qualquer pessoa. Não é assim que funciona.
funciona, né, pessoal? A gente vai ver devagarinho com tranquilidade no decorrer do nosso curso. Inciso 4º, quando houver cessado o motivo que autorizou a coação. Inciso 5º, quando não for alguém admitido a prestar fiança nos casos em que a lei autoriza. Então a lei determina a possibilidade da concessão da fiança, mas a autoridade, no caso coatora, ela não permite a fiança. Então cabível, pois, o habeas corpus. Outra forma de coação, quando o processo for manifestamente nulo. E por último, quando houver já a extinção da punibilidade. Quando estiver extinta a punibilidade. Qual que é a natureza jurídica desse writ, dessa ordem? Ação constitucional. É uma ação constitucional de caráter penal. Tá? De caráter penal, mas ela é uma ação constitucional. Tá? Promotor pode impetrar o habeas corpus, o magistrado jamais, mas pode conceder de ofício. O magistrado não impetra, mas pode conceder de ofício. Fax pode ser solicitado por fax. Aliás, o caráter popular do habeas corpus. O habeas corpus tem uma característica singular do nosso direito, que qualquer pessoa do povo pode impetrar um habeas corpus, essa ordem, esse writ, através até de um pedaço de papel, de uma folha, né? Nesse sentido mesmo, salvaguardar esse direito mais fundamental que nós temos, né, depois da vida, que é o da nossa liberdade, integridade física e liberdade de ir e vir. Né? Espécies do habeas corpus, rapidinhos, como se fosse um parênteses, tá? Para a gente poder aí, rechear vocês com essas informações importantes. Nós temos o habeas corpus preventivo, onde a medida que você vai pedir na petição, por exemplo, é um salvo-conduto. E liberatório ou repressivo, um alvará, se solicita um alvará, um requerimento de alvará de soltura. Né? Liminar em habeas corpus é possível, tá? O HC, vale a pena lembrar, que nos termos do artigo 60 da Constituição Federal, parágrafo 4º, é uma cláusula considerada pétrea, logo, toda emenda tendente, proposta de emenda tendente a ir contra a cláusula pétrea, ela não será admitida. Né? O habeas corpus não é um local, não é uma ação em que se discute, em que questões de prova, dilação, que chama-se dilação porque você dilata o período probatório. Não. Tá? Não é esse o objetivo. O objetivo é detectar a ilegalidade, a coação, nos termos do 648 do Código de Processo Penal, e efetivamente conseguir o alvará de soltura, né, se for o caso. Direitos tutelados. Ius, um divinendi, manendi, et ultra se troca que fala-se. Ou seja, ir, vir, ficar, permanecer. Okay? São esses direitos. O direito da liberdade em síntese. Habeas corpus para o Torinho, professor Torinho Filho, é um remédio iuris que visa tutelar a liberdade da locomoção das pessoas. Né? O direito de ir e vir. Ele que fala aí, né? Manendi, eundi, veniendi, vivir, ultra se troque. Concessão de ofício. O HC pode assumir a forma de simples providência, né? Quando, por exemplo, é concedida de ofício pelo magistrado sem prévia provocação. Concessão de ofício, então, é concedido por juiz ou tribunal quando verifica a ilegalidade 654 do Código de Processo Penal. Competência. O habeas corpus deve ser impetrado perante a autoridade judiciária superior de quem parte a coação. Cuidado com isso. Então, por exemplo, eventualmente numa coação perpetrada a partir de um delegado, uma autoridade policial, a competência vai ser de quem? Da autoridade superior. Tá? No caso, o juiz criminal da comarca. Okay? O habeas corpus pode ser impetrado por pessoa jurídica em favor de pessoa física? Sim. E por pessoa jurídica para ela mesma? Não. Normalmente não. Há julgados minoritários, no sentido que sim, mas a grande maioria da doutrina, não. Tá? Habeas corpus, competência, ato ilegal de promotor, para quem que eu vou impetrar o habeas corpus? TJ. Juiz de direito, de acordo com a sua competência. Tá? Se a autoridade for juiz de direito, de acordo com a sua competência, o tribunal. Juiz federal,
Se for juiz federal, TRF. Tá? Ministro, desembargador, procurador-geral, governador, STJ, artigo 105. Tribunais superiores, STF, autoridades ou funcionários sujeitos à jurisdição do STF, STF. E quando o tribunal é coator? Tribunal é coator. Se o coator for tribunal superior, o HC é direto para o STF. Se não for tribunal superior, é para o STJ. Impetrada a ordem de HC e o tribunal denega, o tribunal, não o juiz, relator, no caso o ministro relator, dependendo do caso, se for STJ, STF, no caso o tribunal denegar, haverá o chamado recurso ordinário constitucional para o STJ, onde que está fundamentado esse 105.2A da Constituição Federal. E se na hipótese dessa, supra, o STJ que denega habeas corpus direto para o STF. Qual o recurso se o tribunal denega o ROC? Aí é diferente. O recurso ordinário constitucional ele é petrado, mas o tribunal denega. Agravo de instrumento, lei 8.038. Tá? Evidente, vocês devem estar a perceber que nós estamos aprofundando um pouquinho mais. Isso é de propósito. E evidentemente que nem todos os concursos vai cair tão sofisticado assim, tá? Num nível mais profundo. Mas essa profundidade ela tem limites, evidentemente. Aqui nós estamos no âmbito do direito constitucional. Tá? Evidentemente, para os colegas que forem prestar aquela área criminal, e aí Ministério Público, aí haverá necessidade de estudos mais aprofundados, de jurisprudência, inclusive, mais aprofundados. Aqui, o nosso intuito é para aqueles concursos de técnico, de analista dos tribunais, INSS, né? Alguns concursos aí, até de auditores, enfim, mas que caia o direito constitucional nesse nível, um pouco mais sofisticado. Então, sempre estudem mais, porque se cair um pouquinho mais, vocês já terão aí a condição suficiente para poder se defenderem da banca examinadora, banca do mal. Né? Não é bem assim, mas a gente tem que nos armarmos com as informações. Agora algumas súmulas para vocês. Súmula 695 do STF, súmulas que digam que estejam relacionadas, melhor dizendo, à questão do habeas corpus. Não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade. Okay? Súmula 694. Não cabe habeas corpus contra a imposição da pena de exclusão de militar ou de perda de patente ou de função pública. Interessante a gente saber aí algumas súmulas do STF que estejam relacionadas, linkadas a isso. 693. Não cabe habeas corpus contra a decisão condenatória ou a pena de multa ou relativa a processo em curso por infração penal a que a pena pecuniária seja a única combinada. Também, 692. Não se conhece de habeas corpus contra a omissão de relator de extradição, se fundado em fato ou direito estrangeiro cuja prova não constava os autos, nem foi ele provocado a respeito. Súmula 431. É nulo o julgamento de recurso criminal na segunda instância sem prévia intimação ou publicação da pauta, salvo em habeas corpus. E por último, súmula 395. Não se conhece de recurso de habeas corpus cujo objeto seja resolver sobre o ônus das custas, por não estar mais em causa a liberdade de locomoção. Então é interessante que fique guardado que o que interessa para nós, em termos de direito constitucional, é nós sabermos sobre o Instituto, que é uma ação penal, que é uma ação de natureza constitucional, tem caráter penal, mas de caráter de natureza jurídica constitucional, e que ela é muito utilizada para salvaguardar os direitos fundamentais de liberdade de ir, vir, né? Enfim. Ok, para terminar, nós trouxemos também um julgado do STF também. O trancamento, quando o habeas corpus, em determinadas hipóteses excepcionalíssimas, hein, pessoal, e já caiu em prova da OAB, quando o habeas corpus ele é utilizado para trancar, você já ouviu falar isso? Trancamento da ação penal. Sim, é possível, mas hipótese rara, exceção. O trancamento da ação penal, estou lendo o julgado, em habeas corpus, constitui medida
excepcional, que só deve ser aplicada quando indiscutível a ausência de justa causa ou quando a flagrante ilegalidade demonstrada em inequívoca prova pré-constituída. O HC 95958, relator ministro Lewandowski, obrigado. Terminamos, julgado de 2010, terminamos mais uma aula. Constituição narrada, professor João Caldeira, tamo junto. Até a próxima, já já a gente volta.